À luz das Escrituras, como devemos entender a doutrina do purgatório? Antes de responder esta pergunta, eu quero fazer alguns comentários que eu acho importantes para entender como devemos abordar questões desse tipo. Vamos tratar de uma questão de doutrina. E neste caso, como em vários outros, eu discordo de algumas doutrinas e práticas de alguns grupos religiosos. Mas eu quero primeiro observar algumas coisas que podem nos ajudar a abordar essas questões de uma forma objetiva e justa, independente de diferenças de conclusões quando nós estudamos práticas e doutrinas desses grupos. Eu não sou católico. Eu tenho muitos amigos que são católicos, eu respeito muitas pessoas sinceras na Igreja Católica, mas eu não sou católico. Mas também eu não me considero protestante. Eu não vivo protestando alguma pessoa, algum grupo, algum movimento, embora às vezes é necessário chamar a atenção e mostrar que alguma prática ou doutrina não vem dessas escrituras e vem sim das ideias dos homens. Mas quando pessoas falam de ser protestantes ou de defender o movimento da reforma protestante ou defender algum movimento de restauração, a tendência é de começar a se identificar com algum movimento religioso. Eu não quero fazer isso. Eu quero me identificar com Jesus Cristo. Eu quero ser um discípulo de Jesus, um cristão, um seguidor de Jesus Cristo e mais nada. E quando nós começamos a ver essas tendências de movimentos, de pessoas aderindo às ideias de alguns homens, mesmo se esses homens falaram coisas boas, ensinaram coisas importantes, nós não devemos ser seguidores dos homens. O próprio apóstolo Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios capítulo 1, quando já viu no primeiro século uma tendência de homens seguir movimentos, ou seja, homens seguindo homens. Ele disse: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Ele não queria fundar um movimento de Paulo, não queria que as pessoas seguissem Paulo. Ele queria que as pessoas seguissem a Jesus. E nós devemos fazer a mesma coisa hoje. Isso significa que nós vamos ter que abordar questões de uma forma de buscar a vontade de Cristo e não de simplesmente defender alguma linha de pensamento de algum movimento. Se nós vamos falar de uma reforma, vamos falar da reforma de um coração que precisa mudar. Se vamos falar de algum movimento, vamos falar de um movimento de sair do pecado e do egoísmo para nos movimentar, para nos chegar e aproximar-nos cada vez mais de Jesus Cristo. Se vamos falar de alguma restauração, vamos buscar a nossa própria restauração, a restauração de uma alma que volta a Jesus Cristo. Se vamos falar de protestar, de falar contra, vamos protestar qualquer forma de pecado, qualquer forma de doutrina e prática que não vem da palavra de Deus, independente de quem pregue essas doutrinas. Mas não vamos defender movimentos humanos. Vamos sim buscar respostas que vêm da palavra de Deus, aceitar o que vem de Deus e rejeitar qualquer coisa que não vem da palavra dele. Mais uma vez, o apóstolo Paulo falou um princípio fundamental de como nós devemos avaliar as coisas que os homens ensinam e praticam. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, ele disse no versículo 21, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Seja uma doutrina católica, ou uma doutrina de alguma igreja protestante, ou de qualquer outro grupo religioso, qualquer outra pessoa, nós devemos julgar conforme a palavra de Deus. E assim nós devemos reter o que é bom e nos abster de toda forma de mal. É por este motivo que nos estudos que nós apresentamos, procuramos ser bem equilibrados. Tem alguns estudos que têm o propósito de desafiar cada pessoa a viver uma vida mais santificada diante de Deus. Tem estudos que criticam doutrinas ensinadas por vários grupos religiosos.
não estamos somente criticando alguma prática ou doutrina católica, como também criticamos, nesses estudos, várias práticas e doutrinas de várias igrejas protestantes ou evangélicas. O propósito em tudo isso é de nos aproximar de Deus, nos livrando de qualquer forma de doutrinas que vêm dos homens e não vêm de Deus. Nós não queremos ser seguidores de homens, e sim de Cristo. O próprio apóstolo Paulo falou, mais uma vez, desta vez em Gálatas, capítulo 1, quando ele falou do perigo de seguir doutrinas distorcidas por homens. Ele perguntou, versículo 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Se nós procuramos agradar aos homens, sejam católicos, protestantes ou quaisquer outros, nós não vamos ser seguidores de Cristo. Vamos buscar o favor de Deus e não dos homens. Agora vamos à questão. Purgatório. Qual seria a base da doutrina do purgatório? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós não encontramos esta palavra, não encontramos algum trecho que claramente ensina a doutrina do purgatório. E quando procuramos assim entender isso num contexto histórico ou no contexto de desenvolvimento de doutrina, entendemos que foi uma doutrina que foi desenvolvida ao longo de vários séculos e que se tornou uma parte da doutrina católica. E se nós vamos examinar uma questão assim, não precisamos pegar coisas onde pessoas têm atacado a Igreja Católica, podemos deixar os próprios católicos explicarem o significado dessa doutrina do purgatório. Eu acredito que em qualquer caso que nós vamos analisar e até criticar alguma doutrina, devemos primeiro compreender a doutrina. Devemos primeiro entender o que essas pessoas estão dizendo. Então, para entender mais sobre purgatório, devemos procurar o que os católicos dizem sobre isso. Neste caso, eu vou usar como base um livro escrito por um jesuíta, John Hardon, que escreveu um catecismo tentando explicar as ideias da Igreja Católica em várias questões de doutrina. Inclusive, nisso, ele fala sobre essa questão de purgatório. Ele explica nisso que a doutrina foi oficialmente ou formalmente declarada doutrina da Igreja Católica em 1274, mais de 1200 anos depois da morte de Jesus Cristo. 12 séculos depois da revelação da vontade de Cristo no Novo Testamento. Mas uma vez que essa doutrina passou a fazer parte da doutrina católica, Hardon ou qualquer outro teria que defender isso e procurar algum apoio até nessas escrituras. Hardon cita 3 trechos da Bíblia Católica para defender essa ideia, essa doutrina. O primeiro trecho que ele cita vem do livro de 2 Macabeus, no capítulo 12. Nesse trecho, Judas Macabeus chegou ao ponto de ver, depois de uma batalha contra Górgias, de encontrar alguns judeus que tinham morrido. E ele pediu que fossem feitos sacrifícios por eles em Jerusalém. Mas quando olhamos para esse trecho, que eu não vou ler tudo isso agora, mas você pode procurar, se quiser, numa Bíblia Católica. Quando olhamos para esse trecho, nós observamos algumas dificuldades com isso. Primeira coisa, esse livro de 2 Macabeus, que não faz parte de outras Bíblias, só passou a ser oficialmente aceito como parte da Bíblia Católica mais de 1500 anos depois da morte de Jesus Cristo. O livro foi usado ao longo dos tempos, mas não foi tratado na mesma categoria de outros livros até uma declaração oficial em um concílio em 1545. Mas mesmo se aceitassem esse livro como parte da Bíblia, será que 2 Macabeus defende a doutrina do purgatório? Nesse caso, o sacrifício que Judas Macabeus pediu foi por causa do pecado desses homens mortos, que foram descobertos os corpos deles e perceberam pelos objetos junto aos corpos que esses homens morreram na prática de idolatria. Conforme a doutrina católica, idolatria é um pecado mortal.
O purgatório não é para o perdão ou para pagar os pecados mortais, e sim pecados descritos como veniais. Então, mesmo no trecho que eles usam de 2 Macabeus para defender essa ideia, já encontra uma dificuldade nisso, porque esses homens, evidentemente, morreram na prática de um pecado mortal. Mas mais dois trechos que eles usam para tentar defender a mesma ideia. Mateus capítulo 12, no versículo 32, Jesus Cristo fez este comentário. Um versículo até difícil, que eu não vou entrar na explicação de tudo isso agora, mas ele diz aqui, no versículo 32, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Qual é o argumento que John Hardon, o jesuíta que eu citei, faz baseado nesse versículo aqui? O fato que Jesus fala que esse pecado não seria perdoado nem nesta vida, nem no mundo por vir, ele deduz disso que existe a possibilidade de perdão de alguns pecados após a morte. O versículo não diz isso. Nenhum versículo na Bíblia diz isso. Mas ele faz o argumento baseado numa suposição pela linguagem de Jesus. Se Jesus tivesse falado que alguns pecados seriam perdoados no mundo por vir, seria outra coisa. Mas aqui foi simplesmente uma maneira de Jesus enfatizar que alguém que vive nesse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo está perdendo a sua alma. O terceiro trecho que Hardon citou vem de 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo escreveu e disse no versículo 13: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Versículo 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Dá para entender como alguém poderia imaginar que isso se trata de purgatório, de uma provação, um julgamento ou castigo por meio de fogo, para depois salvar a alma, tirando o pecado e deixando a pessoa livre depois para subir para o céu. Mas aqui também tem problema. Ele não disse aqui nada de algo que acontece após a morte. Inclusive, no versículo 13 que eu citei, ele falou, está sendo revelado pelo fogo. Ele descreve como algo que já acontece aqui na terra. Algum tipo de provação pelo fogo, que identifica algumas pessoas que pertencem a Cristo, mas que no caso de outras pessoas acaba sendo motivo de desistência. Ele não disse nada aqui sobre algum julgamento ou alguma provação ou purificação depois da morte. O que a Bíblia ensina que vai acontecer após a morte? Em nenhum momento diz que nós vamos passar por algum processo de purificação depois de morrer. Em nenhum momento diz que nós vamos ter uma segunda chance após a morte. Ao contrário, Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Não falou vindo depois disto o purgatório, mas vindo depois disto o juízo. A Bíblia fala, sim, de tormento depois da morte. Mas quando fala, Lucas capítulo 16, nas próprias palavras de Jesus, que ele falou de um homem rico e um pobre mendigo chamado de Lázaro. Os dois morreram. Lázaro foi para o conforto do seio de Abraão. O rico foi para o tormento e sofreu muito. Mas esse tormento não foi um lugar onde ele ficaria só por algum tempo para depois sair e entrar no céu. Quando ele perguntou da possibilidade de alguém voltar e conversar com os parentes dele, Abraão disse para ele, no versículo 25, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos.
E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Um abismo, uma separação, e ninguém cruza esta fronteira. Se fosse purgatório, teria que ter uma saída para chegar ao céu. O fato é que a Bíblia não ensina a doutrina do purgatório. É uma doutrina que os homens inventaram, oferecendo a ideia de uma segunda chance após a morte para as pessoas que morrem com algum pecado não resolvido. Não espere uma oportunidade depois da sua morte. Como Hebreus 9 diz, nós vamos morrer uma só vez. E depois disto vem o julgamento. Nós devemos aproveitar o momento que nós temos agora para seguir a Jesus, para aceitar pelas condições dele a salvação que ele oferece para nós. Não devemos imaginar uma outra chance depois, porque nós temos a nossa oportunidade para a salvação agora, aqui. É por isso que Jesus enviou os apóstolos a pregar a palavra ao mundo. E por isso que nós devemos dar importância ao Evangelho revelado aqui, hoje. Aproveite. Tem neste site muitos outros estudos da Palavra de Deus. Busque mais entendimento. Mas não somente pelos escritos, ou vídeos, ou mensagens de áudio de homens. Busque entendimento da Palavra de Deus aqui, na Palavra dele. Não espere segunda chance. Aproveite esta oportunidade hoje.